Hoje nós vamos mergulhar numa das parábolas mais fortes e, eu diria, até dramáticas de Jesus. Ela foi contada ali bem nos últimos dias antes da sua paixão e é impressionante como, em poucas palavras, ela consegue revelar todo o mistério da nossa salvação. Para a gente conseguir absorver toda a profundidade dessa história, vamos organizá-la em 5 pontos principais. Assim, a gente não perde nenhum detalhe. Então vamos começar pelo começo, com a imagem central que Jesus usa, uma vinha. E olha, para quem ouvia isso naquela época, essa imagem era carregada de significado. Jesus descreve o dono da vinha preparando tudo com um cuidado imenso. Ele cerca com uma sebe, constrói uma torre, instala um lagar. Sabe, isso não são só detalhes técnicos de agricultura, não. Cada elemento aqui é um símbolo. A sebe, por exemplo, é a proteção divina contra o paganismo. A torre é o templo, o lugar da vigilância. E o lagar já aponta lá para frente, para o sacrifício e o sangue de Cristo. Ok, com o cenário todo montado com esse carinho, vamos conhecer os personagens dessa história. É aqui que a gente começa a entender o drama do amor de Deus e da recusa do homem. Primeiro, a vinha. Ela representa, em primeiro lugar, o povo de Israel, a grande herança que Deus escolheu e amou. Mas, numa leitura mais profunda, ela também é a nossa própria alma, essa terra sagrada que Deus confia a cada um de nós. O proprietário, o dono da vinha, só pode ser um: Deus Pai, aquele que não mede esforços, que prepara tudo com amor, dando tudo que é necessário para que a vinha dê bons frutos. E os servos? Bem, os servos são aquela longa e muitas vezes sofrida linhagem de profetas do Antigo Testamento. Deus os enviava um após o outro para chamar o povo de volta e pedir os frutos de uma vida justa. E por fim, os vinhateiros. Estes são os líderes religiosos, os chefes do povo. Eram eles que tinham a missão sagrada de cuidar dessa vinha, de cultivar a herança de Deus. Só que a resposta desses vinhateiros é terrível. É uma escalada de violência e pura ingratidão. Os servos de Deus, profetas como Isaías, Jeremias, que só vinham pedir o que era de direito, eles foram espancados, apedrejados, mortos. É, de fato, a trágica história da recusa do homem à voz de Deus. E é nesse ponto, depois de tanta paciência, de tantas tentativas, que o pai toma uma decisão final. Uma decisão que vai muito além de qualquer lógica humana. Um ato de amor supremo. O proprietário pensa: vou enviar o meu próprio filho amado. Esse filho, claro, é Jesus Cristo, o herdeiro de tudo. É a última e mais valiosa carta de Deus na mesa. Mas a reação deles mostra o abismo da maldade. Eles não agem por ignorância, não. Eles reconhecem o herdeiro. E é exatamente por isso que decidem matá-lo. É um cálculo frio, movido pela inveja. Se a gente matar o herdeiro, a herança fica para nós. Eles queriam tomar o lugar de Deus. E é aqui que a parábola vira uma profecia direta, e é de arrepiar a precisão. Jesus diz que o filho foi morto fora da vinha. Ele está prevendo com todas as letras a sua própria crucificação, que aconteceu exatamente assim, fora dos muros de Jerusalém, rejeitado pelo seu próprio povo. Santo Agostinho resumiu essa ironia trágica de uma forma genial. Ele disse: mataram o filho para possuir a herança. Mas foi justamente porque o mataram que perderam tudo. O pecado deles se voltou contra eles mesmos. Mas a história não termina nessa tragédia. Agora, Jesus muda a imagem. Ele sai da vinha e nos apresenta um novo símbolo, um símbolo de esperança e vitória, tirado direto dos Salmos. E essa imagem da pedra é fantástica. Ela mostra a lógica de Deus, que é o oposto da nossa. Na Sexta-feira Santa, os construtores, os líderes, rejeitaram a pedra, que era Cristo. Mas no domingo de Páscoa, Deus pega essa mesma pedra que foi jogada fora e a transforma na peça mais importante de todas, a pedra angular, o fundamento de um novo edifício. E o Cristo ressuscitado é exatamente essa pedra angular. Ele é a peça que une duas paredes que antes eram separadas, o povo judeu e os gentios, e forma uma construção única e santa, a Igreja, o novo povo de Deus. A parábola, então, termina com uma advertência muito séria. Uma advertência que sai daquela época e chega direto na nossa vida hoje. E a advertência é essa: a história não acabou lá atrás. Hoje, a vinha é a igreja. E sabe quem são os novos vinhateiros? Nós. E o Senhor continua vindo ao nosso encontro, na oração, nos sacramentos, na vida do dia a dia, buscando os frutos que Ele espera,
Amor, caridade, pureza, penitência. E isso nos leva à pergunta central que essa parábola faz a cada um de nós. Quando o Senhor bate na porta do nosso coração para recolher os frutos, qual tem sido a nossa resposta? Será que a gente o rejeita por apego ao nosso orgulho, à nossa preguiça, aos nossos pecados? O grande chamado, no final das contas, é este: tomar a decisão de construir a nossa vida inteira sobre essa pedra angular, sobre Cristo, que é o único alicerce que não desmorona. Porque é só assim que a gente vai poder, um dia, dar os frutos que Ele espera e participar da festa no céu.